da metade dos adolescentes brasileiros experimenta bebida alcoólica antes dos 16 anos de idade. A informação é do Ministério da Saúde, com base na mais recente pesquisa nacional de saúde escolar. O estudo constatou que 66,6% dos adolescentes entre 13 e 15 anos experimentaram bebida alcoólica alguma vez na vida. Esses dados preocupantes confirmam a impressão generalizada de que é cada vez mais cedo o início do consumo de álcool pelos adolescentes, o que aumenta o risco de surgirem doenças graves no longo prazo. Vale lembrar que, de acordo com a lei brasileira, é crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a menores de 18 anos. Olá! Está no ar mais um Conceito e Ação. E para falar sobre a relação cada vez mais abusiva entre adolescentes e álcool, estão em nosso estúdio o Dr. Jairo Werner, professor da UERJ e responsável pela área de psiquiatria da infância e adolescência da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, e Érica Canarim, psicóloga do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas, o NEPAD, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Érica, Jairo, eu queria começar o programa comentando sobre esses números do Ministério da Saúde. São muitos jovens começando a beber muito cedo. Realmente isso é uma preocupação, né? Porque as pessoas não se dão conta de que não é simplesmente uma mera experimentação. Isso pode ter um reflexo, justamente porque quanto mais cedo você inicia o uso, mais risco você tem de vir a ter problemas e principalmente se tornar dependente. Quem começa a beber antes dos 15 tem 5 vezes mais chance de se tornar dependente de quem começa a beber, por exemplo, depois dos 21 anos de idade. Então, você pode imaginar o que nós estamos construindo, né, em termos de risco para essa população infanto-juvenil, praticamente. Érica, e além da questão da dependência, por que é tão arriscado para o adolescente ingerir álcool? Qual a diferença entre o adolescente e o adulto nesse momento? Os prejuízos do consumo de álcool por adolescentes têm 4 tipos diferentes de efeito, né? Então, a gente tem o prejuízo orgânico, né, principalmente no cérebro e nos órgãos como o pâncreas e o fígado, né, doutor? E a gente tem o segundo tipo de prejuízo, que é o prejuízo social. O menino ou a menina que inicia a vida adolescente com o álcool como um lubrificante social, ele vai ter mais dificuldade no futuro de lidar com situações simples, né, do cotidiano, de frustração, ou de o patrão deu uma bronca, alguma coisa assim. O terceiro tipo de prejuízo é o prejuízo acadêmico, né? Porque todo mundo conhece o velho ditado que se bebe para esquecer, e durante o ensino médio não é o aconselhável, né, o esquecer. A memória é fundamental aí no processo de aprendizado, principalmente na época do vestibular, do Enem, né? O quarto tipo de prejuízo, e na minha opinião é o pior de todos, né, é o prejuízo afetivo. Assim, se eu uso o álcool como um escudo para não lidar com as situações do dia a dia, ou para aguentar ou sustentar relações que me são extremamente prejudiciais, assim, é fácil notar isso nessa geração, eles são muito agressivos entre si. Então, essa geração, a geração do WhatsApp, do Facebook, é uma geração muito violenta. E o álcool agrava isso? O álcool, ele permite que a pessoa permaneça ali após uma agressão, né? Agora, na nossa lei, a bebida é liberada a partir dos 18 anos. No entender de vocês, é uma idade adequada? Porque muitos especialistas acham também cedo, né? Em alguns lugares, outros lugares do mundo, 21 anos é a idade permitida. O que vocês pensam a respeito? Como eu falava, né, quanto mais cedo, mais risco. Não só da questão da dependência, mas também do próprio desenvolvimento físico, né, maturacional
porque o álcool ele atinge todos os órgãos, né? Inclusive o cérebro, né? Então, a gente pode imaginar, por exemplo, a própria desnutrição, né? Já há estudos mostrando como que o uso do álcool interfere na nutrição do adolescente, né? Porque o álcool é uma caloria vazia, né? Então, nós temos não só o problema, o risco da dependência, mas nós temos também a doença alcoólica. O indivíduo pode não ser um dependente do álcool, mas já ter repercussões no seu organismo, né, desse uso. Então, quanto mais tarde, né, e a questão de colocar uma idade acima, né, e cumprir isso, né, porque no Brasil a gente sabe que em muitas festas, e até em festas autorizadas, né, pelos pais, né, antes dos 18 anos, está sendo feito o uso, né, esse consumo da bebida alcoólica. Me lembro quando meus filhos eram adolescentes, obviamente que eu proibia o álcool, né? E às vezes eles iam na rua, alguns iam na rua, deixavam lá a bebida para já entrar, né, no esquenta, né? Já fizeram o trabalho e você fica preocupado justamente porque muitas festas isso é liberado. Muitos pais acham até bonito o primeiro porre do filho, né? Uma vez eu conversando com um adolescente que passou muito mal numa festa, eu falei, poxa, mas que mico, hein? Ah, mas isso aqui é legal para depois contar para todo mundo. Então, não é só a questão orgânica, mas você também vai dando um significado, né, positivo a um uso que é extremamente nocivo, né? Quer dizer, e nós temos visto justamente isso, né, que as pessoas começam a achar, até porque o álcool, em geral, é uma droga legal, né, que ela é menos nociva. Ela é uma das piores drogas e ela é utilizada, né, de uma forma muito ampla na sociedade. Talvez justamente por ser legal, é uma droga que as pessoas não têm, acham que não é, acham que é, enfim, inofensiva. Porque é legal, é boa, né? E é muito ruim. E eu queria mostrar então agora para vocês um trechinho de um filme chamado Despedida em Las Vegas, realizado em 1995, do diretor Mike Figgis. Vamos dar uma olhadinha? O filme tem Nicolas Cage no papel principal de um dependente de álcool, que depois de ter sido demitido de seu emprego, decide ir a Las Vegas para beber até morrer. Tá legal? O próximo. Oi. Oi. Só um momento. Quer assinar no verso do cheque? Será que não dá pra pagar exatamente como está? Desculpe, algum problema? Como você está vendo, eu estou tremendo. Cirurgia cerebral. Eu vou comer alguma coisa e volto. Eu volto depois para resolver isso. Acho que quando terminar eu vou querer um gin com tônica. Você sabe que horas são? Devia estar tomando café. Enfim, na continuação do filme, o barman se recusa, né? Ele está aí fazendo um trabalho com o Nicolas Cage, tentando fazer um trabalho com o Nicolas Cage para não beber tão cedo. A gente falou sobre o risco da dependência, mas existe algum componente genético também? Uma pessoa alcoólica tem risco de passar, de alguma forma, isso para os filhos? Olha, a gente sabe que existe um conjunto de genes que podem dar uma certa sensibilidade, uma certa predisposição, né? Mas isso não significa que a gente possa prever quem vai ter mais ou menos problemas com o álcool. É lógico que numa família em que já existe problemas de alcoolismo, que já existe problemas de uso de droga, o risco é aumentado, né? Então, a gente já sabe pelo nosso histórico, se você sabe se na sua família você tem casos, né, de pais, avós, tios, você já tem que tomar um cuidado redobrado, porque existe uma maior probabilidade, né, ainda que todos nós
possamos chegar a um nível de ter problemas com álcool, né? Quer dizer, mas sem dúvida que temos que tomar esses cuidados quando existe, né, um alcoolismo familiar, né, ou o uso de qualquer outra droga. Érica, existe muito essa noção de que o alcoolismo, ou o álcool, melhor dizendo, na adolescência seria uma porta de entrada para outras drogas. Isso é real? Você tem visto isso no seu atendimento lá no NEPAD? Eu tenho visto a faixa etária diminuído nos últimos 5 anos. Né? Os meninos de álcool ou de drogas? De álcool e drogas. drogas. Álcool e drogas. Tá. E, normalmente, esses adolescentes ou são encaminhados pelo colégio ou são encaminhados pelo conselho tutelar e tal. A gente tem um trabalho interessante junto com as escolas. A gente leva para as escolas, tanto particulares quanto as públicas, junto com o NESA, né, o Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente. E a gente faz esse trabalho de informação, principalmente da equipe que trabalha com os adolescentes, né? Então, o discurso álcool hoje é porta de entrada, um dia já foi a maconha. É o mesmo discurso. Sim, mas o que deixa o adolescente vulnerável continua sendo a mesma coisa. Qual é o adolescente que não vai correr o risco de desenvolver a dependência pelo álcool, a doença, né? É o adolescente que tem atividades comuns com os pais durante o final de semana. É o adolescente que foi iniciado nessa conversa dentro de casa. Normalmente os familiares, eu tenho um trabalho com os familiares também. Os familiares, por terem um membro da família que é o usuário abusivo, adicto em álcool, né? Ele é alcoólico. O assunto vira um tabu na casa e isso deixa o adolescente vulnerável. Quer dizer, na verdade, o ideal seria o contrário. Conversar e não deixar que aquele assunto fique escondido, porque ele não fica escondido, né? As pessoas veem. Exatamente, até porque a única fonte de informação que ele vai receber vai ser dos coleguinhas da escola e as informações vão ser só sobre os baratos que os meninos viveram. Né? Então, esse veículo de informação, essa preocupação dos pais em orientar é extremamente protetivo. Eu quero conversar mais sobre o papel dos pais e da escola nessa questão, mas no próximo bloco. A gente faz agora um rápido intervalo. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação abordando o tema adolescentes e álcool. Aqui comigo no estúdio estão o psiquiatra e professor Jairo Werner e a psicóloga Érica Canarim. Bom, eu queria começar agora o segundo bloco mostrando mais um trechinho. Dessa vez é uma campanha educativa feita em 1998 contra o uso abusivo da bebida alcoólica. Vamos dar uma olhada? Como então saber qual Ela foi exibida na época no programa Álcool, que droga é essa? Da série Na Arquibancada, aqui da Multirio, direcionada a adolescentes. Quando você nasceu, eu bebi para comemorar. Quando eu nasci, você bebeu para comemorar. Quando você adoeceu, eu bebi para aguentar. Quando eu adoeci, você bebeu para aguentar. Quando você chorou, eu bebi para te alegrar. Quando eu chorei, você bebeu para me alegrar. Quando você precisou, eu bebi para te apoiar. Quando eu precisei, você bebeu para me apoiar. E agora que você aprendeu? E agora que eu aprendi, você vem me dizer para parar? Como é que eu vou te pedir para parar? É uma campanha bastante impactante e eu acho que reflete a realidade de muitos lares brasileiros, não é, Érica? Muito interessante, né, essa propaganda e essa campanha, né? Porque eu trabalho com um conceito que a droga é uma linguagem que você aprende. Quer dizer, não é simplesmente um momento, uma fase, é uma linguagem e que você cria uma rede neuronal que automatiza essa linguagem. Tanto é que chega um momento que você já não tem mais um controle sobre isso, já faz parte, né, do seu processo psíquico e social.
Tá? Então, eu acho que ali mostra muito como que essa linguagem, ela é aprendida desde cedo, e quando você se torna um pouco mais autônomo, aí você ganha o livro, você tem acesso ao livro, mas você já está alfabetizado nessa linguagem que a gente viu. Então, eu acho que essa propaganda, ela passa muito esse conceito, né? E quanto mais você aprende, né, dentro da família, né, dentro daquelas pessoas significativas, mais forte essa aprendizagem, assim como é da língua materna. Você aprende naturalmente o português, né, aqui no Brasil, né, porque faz parte de um grupo significativo para você. Então, eu acho que essa linguagem, criar uma outra linguagem, né, quer dizer, é importante desde cedo, que você não tem que usar essa mediação dessa linguagem para se sentir bem, para se divertir, né? Ou para aguentar os problemas. Para aguentar os problemas. Na área da sexualidade, né, o jovem, né, o adolescente, às vezes, ele quer se liberar, né, através do álcool, e o álcool traz problemas seríssimos para a sexualidade. Quer dizer, chegando mesmo a disfunções graves, tanto no menino quanto na menina, né? Por exemplo, a menina pode realmente ter uma série de disfunções, né, até de orgasmo e tal, porque o álcool é um sedativo, o álcool interfere fisiologicamente, né, na ereção. Então, as pessoas, nos próprios hormônios, né, temos que ver que com o uso mais prolongado diminui a testosterona. Quer dizer, então, nós precisamos de alertar o jovem e prevenir justamente para que ele não automatize essa linguagem, que mesmo até chegar a um ponto que ele, bom, eu não posso mais apagar essa linguagem dentro de mim. Por isso é que quanto mais cedo se começa a aprender uma língua, a gente sabe, né, que como a gente vai aprender, quando a gente vai aprender uma língua estrangeira, é difícil, né? Então, por quê? Porque quanto mais cedo aquela rede neuronal se forma mais rapidamente. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, nessa transmissão transgeracional, né, dos hábitos familiares. Dos né? hábitos familiares, que não precisa nem vezes, ser um pai alcoolista. Exatamente, né, não precisa ser alcoólico, mas... eu acho que as pessoas alcoólatra, confundem um pouco isso. Porque tem gente que diz assim, mas eu não acordo de manhã tremendo, né? Mas eu posso ter problemas muito precocemente com o uso do álcool. E você, tendo essa linguagem, mediando tudo, você não vai conseguir mais se sentir bem numa situação sexual, social, sem a mediação do álcool. Agora, você, Jair, usou a palavra propaganda algumas vezes. Eu queria falar sobre a propaganda agora. A propaganda de cigarro foi proibida, a de bebida ainda está por aí. O que isso causa? Isso faz parte da construção dessa linguagem, Érica? O que você acha? Definitivamente. A linguagem da propaganda auxilia muito no processo de identificação do jovem com esse produto, né? A doença, efetivamente, ela se caracteriza pela relação que o jovem faz com um objeto externo a ele, como se esse objeto fosse a solução para um mal-estar. Então, assim, o meu bem-estar, o meu sorriso, ele está sempre fora de mim. A minha tranquilidade está fora de mim. Então, seja ela em formato de comida, ou formato de Facebook, ou WhatsApp, ou bebida alcoólica, ou as outras drogas, ou até um beijo na boca, né, doutor? Então, o que caracteriza essa doença é a crença de que o bem-estar está sempre externo ao sujeito. Isso é reforçado na propaganda. Não, a propaganda, tem propagandas que relacionam justamente como é perverso, né? O álcool com um bom desempenho sexual, ou né, coloca lá a boa, né? E tinha uma época que o mesmo propagandista, que era um jogador importante, né? Ele fazia uma propaganda de leitinho para criança pequena, mas ele mesmo também fazia a propaganda do sucesso relacionado ao álcool. Você imagina na cabeça da criança, né? Quando você é criancinha, você bebe leite, mas quando você chegar ao meu... Seu leitinho é outro. É outro, né? Quer dizer, então, isso é muito subliminar também, né? Eu acho que a propaganda, a gente tinha que fazer um apelo, né, às pessoas que têm um poder, né, de influenciar, né, de formar opinião, de formar hábitos e atitudes para evitar, né, dar apoio a esse tipo de propaganda. Muito nocivo, né? Eu acho que é muito perigoso para um grupo enorme, né? Nós sabemos que
60%, mais da metade da população usa álcool. Então, você imagina que essa é uma linguagem que está sendo reforçada, né, também pelos meios de comunicação. Em contrapartida, campanhas funcionam? Campanhas bem feitas assim sempre funcionaram, né? Mas a gente tem uma campanha contra 40 propagandas. Então, eu acho que é essa disparidade que dificulta um pouco o nosso trabalho, né, doutor Jaime? E o que então, o que a sociedade como um todo pode fazer? Vamos começar com a família, quer dizer, Fiscalizar. beber com os filhos, nunca. Filhos menores de idade, nunca. Não, nunca. O filho quer beber, Nem botar aquele a papo é melhor chupete. beber aqui em casa do que lá fora, na rua, também não. Tem gente que colocava, né, a chupetinha na bebida, né, da criança, né? acho que isso Claro já que a nem- gente tem culturas que o pessoal já dilui, né, com água, né, e vai Coloca criando. açúcar. Tinha até remédio para aumentar o apetite. Biotônico. Fontoura, era Eles tiraram até da fórmula, né? Porque Tinha, e criou muita. Porque depois que você sensibiliza o organismo, né, você cria uma memória. Por exemplo, quem já ultrapassou esse limite não pode nem comer um bombom com licor, porque dá uma vontade, uma fissura de voltar a beber como sempre. Né? Adição mesmo, Adição, né? Quer dizer, então, como que nós temos que a família tem que realmente ter esse cuidado, né, de não criar essa linguagem para quando está alegre, quando está triste, quando eu quero, né, como colocaram aí no programa, né, te ajudar, eu quero te alegrar com você, tal, tudo, né, mediado por essa linguagem. Agora, a sociedade, né, quer dizer, eu acho que nós temos um compromisso, os professores têm um compromisso muito grande, né, não de fazer discurso. Você falou em campanha. As campanhas, mudar um hábito cultural é um processo muito complexo, né? E não é uma palestra que vai mudar isso. Às vezes as escolas vão chamar uma pessoa para fazer uma palestra, né, sobre drogas. Às vezes essas palestras até estimulam a curiosidade. Você tem que fazer uma campanha muito bem bolada. Você tem, como houve, né, naquela campanha do aleitamento materno, né, pessoas importantes aparecendo, falando, né, mostrando a importância de amamentar, e se a gente fizesse também isso com álcool. Mas foi uma campanha muito firme. Também teve, por exemplo, a comercialização do leite, né, passou a ter uma regulamentação muito forte. Então, é um conjunto de coisas que nós precisamos fazer como sociedade, né, e os professores, a educação, eu acho que, junto com a família, vai criar uma contralinguagem importante, né? Porque não adianta também você não dar uma alternativa para as pessoas de uma linguagem que ele possa, desde cedo, aproveitar a vida, mas sem precisar de usar o álcool. Aliás, os adolescentes chegam para mim, mas eu estou na fase do prazer total. Eu falei, olha, o prazer total é quando ele é bom antes, durante e depois, né? Não é só na hora, né? Aí é total mesmo, né? Érica, me fala um pouquinho sobre essa questão da família no trabalho que vocês fazem lá no NEPAD. Assim, o que a pessoa pode procurar, alguém que tem um problema na família, com adolescentes, o que os pais podem procurar de ajuda? Tá. A prefeitura ela disponibiliza aqui no Rio de Janeiro os CAPS-ADs, né? São Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Então, se a mãe está suspeitando, eu sugiro a ela que busque esse profissional nesse ambiente. E como ela suspeita? Quais são os indícios que a mãe tem? Pois é. Assim, uma das nossas lutas atualmente é contra as bebidas alcoólicas que têm sabores de refrigerante. Uhum. Porque tanto, eles chamam ices, né? Então, são os ices. A mãe não percebe, porque tem cheiro de limão, né? Assim, uma das nossas preocupações também é com o uso dos energéticos associados ao álcool. Por quê? O que causa essa sensação? Se eu não faço o uso do energético, a minha tolerância ao álcool é menor. Então, com o energético, eu consigo beber muito mais. E aí o Dr. Jairo pode falar melhor do que eu dos malefícios do consumo, né, da intoxicação com álcool. Então, a gente tem dados de UPA com os meninos chegando intoxicados dessas festas, 13, 15 anos, né? E eles chegam totalmente desidratados. É um risco de vida, né? Sim. É um risco de vida.
Érica, Jairo, muito obrigado pela presença de vocês. Foi ótima conversa aqui. Eu que agradeço. Também queria dizer que nós temos lá na UF o grupo de estudos do álcool, né, e de outras drogas, né, que oferece um trabalho para adolescentes e que a gente está à disposição lá na universidade, né, no GEAL-UF, telefone 2629-9605. Ok, E muito bom. eu vou aproveitar a carona do Dr. Jairo e avisar que na UERJ a gente tem o NEPAD e tem serviço de atendimento a adolescentes. E o nosso número é 2332-4739. Perfeito. Muito obrigada. Então. Obrigada. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!